dados do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Jairo, bom dia para você, para Clarissa, para quem acompanha a gente aqui no live. Na verdade, um dos problemas que a gente enfrenta quando trata de aborto no Brasil é justamente o apagão de dados que a gente tem. Como a maioria dos abortos são clandestinos, é muito difícil ter dados estatísticos que mostrem, por exemplo, as mulheres que utilizam esses medicamentos abortivos que você mostrava agora há pouco em casa e acabam perdendo o feto, e isso eventualmente não é registrado, então fica à margem das estatísticas oficiais. Mas eu consegui com o Ministério da Saúde os dados dos abortos legais realizados no Sistema Único de Saúde. Abortos legais, vale lembrar, são aqueles quando você tem ou casos de estupro e autorização para que a mulher aborte judicialmente ou alguma questão de saúde, um feto com anencefalia ou risco à vida da mãe que está gestante. Aí você tem os abortos autorizados pelo SUS. E o que aconteceu, Jairo, foi uma disparada desse tipo de aborto nos últimos 5 anos. A gente preparou uma arte para mostrar exatamente uma eventual correlação entre a disparada desses abortos e também o crescimento de estupro. Se você perceber, a gente vê que entre 2018 e 2023, a gente teve os estupros no Brasil saltando de 71.600 para 81.600. São 10 mil a mais, alta de 14%. São 218 mulheres e homens estuprados todos os dias, a grande maioria de mulheres, mas também há uma quantidade de homens que sofrem estupro. No caso dos abortos legais, a gente tinha cerca de 1.500 em 2018 e esse número saltou para 2.600 no ano passado, 71% de alta. Evidentemente, os especialistas com quem eu conversei fizeram uma correlação entre o aumento de estupros e o aumento de abortos legais, porque o estupro é um dos casos onde o aborto legal é mais realizado. Mas, para além disso, tem outros fatores, como, por exemplo, uma migração da saúde privada, dos planos de saúde para o sistema público, que pode ter colocado na estatística dados que antes não eram vistos porque estavam dentro da rede privada. O fato é que esses números, eles chamam a atenção para o universo de casos que a gente está falando. Quando a gente fala em abortos legais, a gente está falando da realidade hoje, que inclui aqueles abortos feitos pós 22 semanas de gestação. É justamente sobre isso que a gente está discutindo. Estas mulheres aqui seriam as mulheres que, em fazendo um aborto depois das 22 semanas, seriam criminalizadas por esse projeto se ele fosse aprovado e virasse lei, com penas maiores do que as pessoas que cometem estes crimes aqui. O que a gente precisa pensar e sempre refletir, Jairo, Clarissa, é que o combate por parte dos órgãos públicos, do Congresso Nacional, das forças de segurança, tem que ser a estes dados aqui. Os dados de estupro, os dados de feminicídio, os dados de assédio e violência contra a mulher, que crescem em vários lugares do Brasil, inclusive no próprio país. Esses dados são nacionais, fornecidos pelos estados e compilados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agora, os abortos legais são uma realidade crescente e que atingem 2.600 mulheres todos os dias. A gente está falando de 7 abortos legais realizados por dia, 7 abortos em que potencialmente a mulher poderia estar sendo criminalizada. E comparado com o número de estupros, é uma diferença muito grande, né, dessa realidade. Obviamente que nem todo estupro vai acabar numa gravidez, mas é sempre o risco dobrado que as vítimas de estupro passam no Brasil. Não, e tem um ponto importante desses dados, né, gente, que com certeza já foram levantados aqui também pelo Pedro em outras ocasiões. Uma parte do aumento no número de casos de estupro que a gente vê, ele tem muito a ver com o aumento da notificação. O quê? As mulheres passam a se sentir um pouco mais à vontade para reportar às autoridades que elas foram estupradas. Se a gente chegar em um ambiente onde há um projeto que criminaliza e equipara ao homicídio o caso dos abortos legais, a gente pode acabar, sim, correndo o risco de ver um retrocesso nesse movimento, em que mulheres estupradas possam ter mais medo de notificar, de relatar, reportar os estupros, caso observe, por exemplo, sei lá, vai que eu engravidei, eu não vou nem notificar agora, vai que eu quero fazer, eu não consigo fazer um aborto legal depois, que eu tenho alguma dificuldade. Então, a gente precisa olhar para esses dados
observando também o risco que a gente sofre em termos de transparência das estatísticas, porque, lembrando, os números que a gente vê de estupro oficiais no Brasil, eles são uma parcela das mulheres estupradas, porque grande parte das vítimas ainda tem medo, não se sente segura para notificar, para reportar os seus agressores. Então, se a gente coloca mais um elemento aí que dificulta esse movimento, a gente pode ver os estupros no Brasil indo para debaixo do tapete, mais do que já estiveram em outros momentos da nossa história. Só para complementar o que a Clarissa falou, justamente sobre isso, Clarissa, parte dos estupros que não são notificados são aqueles cometidos dentro da própria casa, né? Quando há, dentro de uma mesma família, o estupro contra uma criança, um adolescente ou até mesmo a companheira. E é um dado muito preocupante e de arrepiar mesmo a quantidade de vezes em que isso acontece. E, infelizmente, a gente ainda tem dados grandes, mas como a Clarissa bem apontou, os números também sobem por uma sensação de conforto maior que a mulher tem ganhado e que não pode ser perdida com um projeto como esses. Bem, é importante trazer sempre à baila dados, essa discussão, informação de qualidade, você acompanha sempre aqui na CNN, inclusive com os nossos analistas. Clarissa, muito obrigado. Pedro, muito obrigado também.